A derrota do Fluminense para o Vasco coloca no time das Laranjeiras uma pequena crise a 10 dias da semifinal contra o Inter na Libertadores. 2 jogadores em observação e um deles muito perto de não jogar a decisão no Maracanã no dia 27. E ainda, erros coletivos, falta de Paulo Henrique Ganso e uma questãozinha que o Inter tem que avaliar. Vai com titulares agora contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, no sintético. A gente vai falar sobre tudo isso, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bom domingo para todo mundo, um domingo finalmente de sol, principalmente por tudo que a gente vem passando aqui no Rio Grande do Sul, as enchentes, as pessoas fora das suas casas, que seja um domingo, né, de tranquilidade, um domingo que a gente possa começar a almejar principalmente a melhora, né, na vida de todo mundo aí, que a gente conseguiu ajudar um pouco, seja com orações, seja com doações, seja com voluntariado. Fica aqui o meu ótimo então domingo para essas famílias, para vocês também que estão aqui sempre comigo assistindo os conteúdos, beleza? Aproveita, fica com a tua família, porque eu sempre falo, a família é o mais importante que a gente tem aqui, beleza? Fica com quem tu gosta e aproveita esse domingão. Eu quero falar com você sobre o Fluminense, principalmente, porque perdeu para o Vasco por 4-2 e começou meio que uma crise nas Laranjeiras e agora até mesmo, vamos dizer assim, uma pulga atrás da orelha no vestiário do Inter. Conversei com algumas pessoas ontem mesmo, agora pela manhã, mais algumas mensagens. Vale a pena a gente pegar e conversar sobre o nosso Colorado. Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, porque sempre é muito legal conversar sobre o Internacional. E aí, se tu tem o sininho ativado ali, tava dando uma olhada, dos 32 mil que a gente tem aqui, 9 mil ativaram notificação. Então vem fazer parte, cara, vem fazer parte, vamos aumentar esse número aí de notificações. E também não te esquece que agora, nesse domingo, ainda tem um monte de chance para tu botar uns pila no bolso com a KTO. É a minha parceira aqui no canal, com o cupom Ernest, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Eu tava fazendo uma avaliação, tá, do jogo do Fluminense e do Vasco. E aí a gente tem que pontuar algumas questões que colocam, vamos dizer assim, boas notícias, né, para o Colorado, que enfrenta dia 27, né, a primeira partida e depois dia 4 a segunda aqui no Beira-Rio, a primeira no Maracanã. Inclusive falamos sobre os ingressos, né, tá aqui em cima, dá uma procurada depois ali, tu que quer ir para o Rio de Janeiro e quer estar lá na semifinal. Cara, o Fluminense, é claro que ele tinha o desfalque do Ganso, ele tinha o desfalque também do Felipe Melo, mas ele mostrou muitas fragilidades no jogo de ontem. Tá? Uma delas são erros coletivos e individuais, talvez até esteja com a cabeça no jogo contra o Inter e tudo mais, dá de repente para dar um desconto, tá? Mas alguns erros muito grotescos que o time do Diniz acaba não sendo o time do Diniz, se a gente for olhar. Primeiro porque, assim, claro, o Marcelo empata o jogo, o Fluminense ele busca 2 vezes o placar, mas em um determinado momento o Vasco faz uma abafa e controla o jogo de uma maneira que a torcida no Maracanã mesmo, no Engenhão, mesmo diminuta por parte do Fluminense, ficou meio assim, tipo, o que é isso, né? Então se percebe, pelo menos até conversando com algumas pessoas que torcem para o Fluminense lá no Rio de Janeiro, se percebe um declínio técnico e até tático do Fluminense, tá? Foram 3 gols de bolas levantadas na área, gols de cabeça, que de bolas chuveirinho, melhor dizendo, né? Que o Fluminense também não costuma tomar. E aí, como eu disse, talvez por conta da ausência do Felipe Melo, mas principalmente pela falta de atenção. Para um clássico, meu amigo, estranho, né? Muito estranho. E aí é o seguinte, o John Arias sai lesionado no tornozelo, vai fazer ainda um exame de imagem hoje. Tá aqui, ó, eu vou colocar para vocês aqui, ó, um momento, né, em que ele chega a chorar de dor, ele chega a não conseguir colocar o pé no chão. Tá? Agora, na saída do Engenhão, inclusive, ele faz, logo ali no próprio Engenhão, ele faz gelo e tudo mais, mas os médicos do Fluminense ficaram bem preocupados. E também tem a questão do
Germancano, né? Que também sai mancando por conta desse pisão aqui, ó, que chegou a deixar um corte no tornozelo do artilheiro, né? Do Fluminense, não só na Libertadores, mas do artilheiro da Libertadores. O Germancano é importantíssimo para o Fluminense, assim como o Arias. Só para ter uma ideia, ó, o Arias jogou 45 jogos com 6 gols e 15 assistências na temporada. Ou seja, ele esteve envolvido em 21 gols do Fluminense. É um absurdo, né? E sem contar que ele foi o titular da Colômbia também nas eliminatórias, agora nos 2 jogos que abriram as eliminatórias sul-americanas, tá? Na data FIFA. E aí eu tô contando isso aí tudo do Fluminense, que de repente tu ou não sabe ou não acompanhou completo. Tem ainda o Paulo Henrique Ganso, que tá fora, dores do joelho. O Felipe Melo estava fora por dor na panturrilha, ou seja, eles têm muitos problemas médicos, assim como nós, né? Que a gente está recuperando o Vitão e o Johnny, ainda que os dois já estão integrados agora, reintegrados ao time junto com os outros jogadores e já vão treinar normalmente essa semana, começando hoje, inclusive no domingo, né? Tem um treino do Internacional lá no CT Parque Gigante. Mas eu estou falando com tudo isso pelo seguinte, gente, para vocês do Fluminense, tá? Essa lesão do Arias colocou em xeque o planejamento do Inter. Porque, assim, o Inter tinha dúvida se de repente ia botar titulares, se ia botar um time misto, se ia botar reservas e entrando os jogadores à medida da partida. Já tinha falado sobre isso aqui, lembra? Talvez o Kudê ia fazer algo muito semelhante ao Corinthians e ao Flamengo para dar ritmo de jogo para os jogadores ao meio ali do segundo tempo, tá? A grande questão é, não só na direção, né, mas a torcida nas redes sociais tá brincando, né? Coloca o sub-20, faz no Mundo Colorado sorteio pelos sócios ir lá jogar e tal, né? São brincadeiras, claro, porque todo mundo quer, óbvio, que o Inter não se lesione, que o Inter não tenha preocupações e tudo mais. Conversando com algumas pessoas, eu ouvi a seguinte frase: viu por que a gente está deixando de lado um pouco o Campeonato Brasileiro quando tem os jogos importantes? Essa foi uma das frases que eu ouvi. A outra é o seguinte: cara, te confesso, tenho dúvida do que vou fazer, né? Ou que vamos fazer agora para o jogo contra o Atlético Paranaense. Porque é óbvio, né? É óbvio que já tinha, por exemplo, o São Paulo, tá? Já teve problema com o Arboleda. Aí agora tem o Cano, tem o Arias no Fluminense. A gente vai vendo com os times que estão envolvidos em decisão ter problemas com seus principais jogadores. É óbvio que isso bate também na cabeça dos jogadores, isso bate também na cabeça da comissão técnica. E isso, obviamente, vai fazer com que a gente tenha mudanças aí no jogo agora de quinta-feira contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Se a gente for esboçar um time, eu acho que vai ser muito parecido, muito semelhante. A gente vai ter agora a confirmação na segunda, na terça e na quarta, muito semelhante ao jogo contra o Goiás, muito semelhante ao jogo contra o Flamengo, muito semelhante ao jogo contra o Corinthians. Jogadores que são essenciais do grupo ficarão no banco. Arangues, de repente o Ener Valencia, o próprio Alan Patrick. O Inter tem feito bons jogos mesmo com o time reserva. E isso dá ao Colorado uma espécie, vamos dizer assim, de tranquilidade para enfrentar o Atlético Paranaense. Sem contar, obviamente, né, a questão da diferença para o Santos, que foi mantida em 8 pontos e está muito longe, né, o Z4 do Campeonato Brasileiro. O objetivo do Inter é muito claro: Libertadores, 3 jogos, possibilidade de um caneco e o Tri da América. Dá para acreditar? Dá sim, principalmente pelo que a gente vem vendo lá no Rio de Janeiro. Se tu chegou até aqui, meu amigo, te agradeço demais. Chega junto, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, vem com a gente, porque sempre tem muita coisa pra gente trocar aqui nos conteúdos do canal. Valeu? A gente vai se falando. Forte abraço. Tchau.